Celebrem com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Gritem de alegria, exultem e cantem louvores. Cantem com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultem diante do Senhor, que é Rei. Olá, minha gente querida. Somos saudados neste primeiro domingo do ano de 2021 com as palavras encontradas no texto de Salmos, capítulo 98. Com essas palavras, o salmista convida os povos de toda a terra para louvarem ao Senhor. Inclusive, ele diz, dando gritos de alegria, com trombetas e ao som de buzinas. Cantar e louvar com alegria até é fácil quando a vida está indo bem, quando as coisas boas estão acontecendo. Mas eu pergunto, e quando parece só haver sofrimento e tribulação? Ainda assim é possível, será, louvar ao Senhor, jubilar a Ele? A resposta para essa pergunta nós teremos daqui a pouco na pregação da palavra. Mas antes disso eu convido para ouvirmos, para cantarmos juntos o hino Vem, derrama paz. E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido e pelo que farás em nós. Deus já fez e ainda fará grandes coisas em nós e através de nós. Ele é um Deus presente, um Deus que se relaciona, Ele é santo e majestoso. E é no nome desse trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que este culto é celebrado. Amém. Enquanto Deus está no mais alto e incomparável nível de santidade, nós, seres humanos, estamos no mais baixo nível de miséria, de pecado. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Isso significa então que nós somos melhor que Paulo, certo? Não significa isso. Significa que cada um de nós deve se considerar como o mais mísero pecador, pois é apenas reconhecendo isso, esvaziando-se de si mesmo, que podemos então nos enchermos da graça, da misericórdia e do perdão de Deus. Te convido para, aí mesmo onde você está, ouvindo este culto online, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, nosso Deus, chegamos diante de Ti, chegamos diante da Tua gloriosa presença, confessando que nós somos os piores dos pecadores. Confessamos que sem Ti nada somos, que precisamos da Tua graça derramada sobre nós, para que possamos ter ânimo e para que possamos viver neste mundo conforme a Tua vontade. Senhor, nós chegamos diante de Ti, nos arrependendo dos nossos pecados, nos arrependendo das brigas,
das intrigas, do ódio, da falta de amor com o próximo, do descompromisso muitas vezes em buscar a Ti e da nossa fé, que às vezes é tão pequena. Perdoa-nos, Senhor, e tem piedade de nós. Sabemos que, mesmo sem merecermos, Tu já nos concedeste o dom da graça, já concedeste o perdão para aqueles que creem e se arrependem verdadeiramente. Sabemos disso porque a Tua palavra nos diz isso, Senhor. Faz de nós novas criaturas. Faz com que nós possamos caminhar lado a lado contigo e que nada nos desvie desse caminho. Nós louvamos e glorificamos o Teu santo nome, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Amém. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um e cada uma de nós. Amém. Queremos compartilhar dos ensinamentos de um trecho da segunda carta de Paulo aos Coríntios. É um trecho que se encontra lá no capítulo 4, do verso 6 até o verso 18. Se você quiser, já pode também dar uma pausa aqui do ladinho no vídeo, pegar a sua Bíblia e abrir no texto, porque depois você já vai ter o texto aberto e pode ir acompanhando então junto com a mensagem. Antes de iniciar a leitura, eu quero contar brevemente para vocês o contexto no qual esse trecho da carta de Paulo está inserido. Paulo, ele era um missionário. Ele não ficava apenas estabelecido em uma região específica, em uma cidade só, mas ele ia assim de cidade em cidade para anunciar o Evangelho e para, na medida do possível, também criar novas comunidades e estabelecer nessas novas comunidades também lideranças que pudessem continuar o seu trabalho. Onde ele chegava, ele procurava primeiro se dirigir às sinagogas, que era onde já estavam estabelecidos os judeus, aqueles que acreditavam em Deus. Onde sempre, então, ele era rejeitado, ele era criticado, muitas vezes expulso e perseguido. Temos que lembrar, que naquele período, era logo após ali, Jesus ter vindo ao mundo, tudo era muito novo ainda. Então, por mais que os judeus criam em Deus, não necessariamente eles criam em Cristo. Criam que Cristo era o Filho de Deus, Isso que está por detrás. Depois, então, Paulo ele se dirigia aos gentios, aqueles que não eram judeus, necessariamente nessa forma, aos que não eram considerados o povo de Deus naquela época. E esses, então, o acolhiam e ouviam de bom grado aquilo que Paulo falava sobre Jesus. Fato é que Paulo, ele passava por muitas tribulações, perseguições, passava por sofrimento, tortura, a gente pode considerar assim dessa forma, porque Paulo ele era açoitado,
ele era preso, ele passava por fome, por sede, nudez, por frio. Enfim, tudo isso ele passava porque estava servindo a Deus e testemunhando o Evangelho de Cristo. Por causa de tudo isso que ele passava, alguns até questionavam, mas se Paulo é um servo tão fiel de Deus, por que ele sofre tanto? Por que acontece tanta coisa ruim com ele? Será que essas coisas que acontecem com ele, não seria isso uma prova de que Paulo, na verdade, não era de Deus coisa nenhuma? Ou será que esses sofrimentos não eram um castigo de Deus por Paulo estar, sei lá, pregando algo que não era a verdade? Então Paulo, numa tentativa de defesa a si mesmo, de defender o seu ministério, buscando responder essas questões que estavam sendo levantadas contra ele, ele escreve o trecho que a gente abriu antes, espero que você tenha pegado a sua Bíblia aí aberta, e ele escreve o seguinte, começando lá no versículo 4 do capítulo 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opere a morte, em vocês a vida. Certo, vamos lá. Lembrando então que isso aqui Paulo, ele escreveu na carta aos Coríntios para defender a si mesmo, defender o seu ministério, para responder todas aquelas acusações que foram feitas contra ele, né? Que se Paulo sofre, então ele não pode ser de Deus. Se Deus está permitindo que Paulo sofresse, então como assim Paulo é um servo de Deus? Mas vamos lá. O primeiro motivo que Paulo dá para justificar o seu sofrimento, ele se encontra lá no versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Esse tesouro ao qual Paulo se refere, aqui no versículo 7, ele está mencionado lá anteriormente no versículo 6, onde Paulo diz que Deus é que resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ok? Ou seja, esse conhecimento de Deus na face de Cristo, que é propriamente o Evangelho, que é o fato de nós podermos conhecer verdadeiramente a Deus porque Cristo veio ao mundo, esse é o tesouro mais precioso que Paulo carregava no seu coração, que Paulo diz que os cristãos carregam no seu coração. Porém, como diz ali no versículo 7, esse tesouro nós temos guardado em vasos de barro. Como assim? Hoje a gente não tem muitos vasos de barro, né? Até temos potinho com argila ali, mas necessariamente para plantar flores e tudo mais. Vamos contextualizar para entender o que significa esses vasos de barro para aquela época. Antigamente as pessoas elas guardavam os seus tesouros mais preciosos, que eram joias, moedas, artigos pequenos e muito importantes para elas. Elas escondiam esses tesouros todos em vasos de barro. Por quê? Porque os vasos de barro eram antigos. Eles eram artigos muito comuns, simples, artigos sem valor, que não despertavam interesse e por isso não chamariam a atenção de um ladrão que chegasse na casa e visse lá um vaso de barro. O ladrão ia ter várias outras coisas que chamariam a atenção dele, mas um vasinho de barro ali ele não ia querer levar. Ou seja, ele nem chegaria no vaso de barro para ver que ali dentro tinha algo precioso. Só que dentro desse vaso de barro, que por fora parecia tão sem valor, estava guardado o maior tesouro da casa. E é assim que Paulo se via. Ele se via como o vaso de barro, sem valor, que carregava dentro de si o bem mais precioso de todos, que é o conhecimento de Deus na face de Cristo. Ilustrando para os dias de hoje ainda, é como se nós enchêssemos com notas de 100
um daqueles cofrinhos de porquinho, sabe? Hoje em dia quase a gente nem se vê mais esses cofrinhos, mas até um tempo atrás ainda era bem popular. Sabe aqueles cofrinhos de argila, de porquinho, que só dá para colocar o dinheiro e a única forma que tem de tirar o dinheiro de lá é quebrando ele? É claro que geralmente a gente coloca, né, as moedinhas e no fim das contas não dá um valor tão absurdo. Mas imagina encher aquilo com notas de 100. Seria um baita valor. Não concorda comigo? Então, para que esse valor seja resgatado, para que esse valor seja visto, né, para que no fim do ano, digamos assim, a gente consiga contar quanto dinheiro tem nesse cofrinho, é necessário que ele seja quebrado. É necessário pegar um martelinho, pum! Não faz pum, faz plaque. É necessário quebrar, esmagar esse porquinho, esse vaso de barro, no caso aqui de Paulo. E é aqui que está a grande questão. Os sofrimentos que Deus permitiu que Paulo passasse eram, na verdade, Deus quebrando o vaso, Deus quebrando o apóstolo Paulo, para que através disso, então, o verdadeiro e precioso tesouro fosse manifesto a todos. E que também, com isso, ficasse claro, né, de que o tesouro não era o apóstolo Paulo, não era o apóstolo em si, não era o apóstolo que tinha o poder, mas sim Jesus Cristo, o qual ele anunciava. Então essa é a primeira razão, né, do sofrimento ao qual Paulo passava. A segunda razão está descrita então posteriormente no versículo 8 e segue até o 10. Vou ler de novo para ficar claro para vocês. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Tudo isso para mostrar a dependência em Deus. Por maiores que fossem as tribulações, por mais extremos que fossem os sofrimentos, Deus não abandonava Paulo e fazia com que ele pudesse suportar a tudo aquilo. Ou seja, aquela quebradeira do vaso vinha constantemente, mas nunca a ponto de destruir o vaso, de destruir Paulo a ponto de ele dizer, não, chega, eu não aguento mais, Deus está sendo injusto comigo, vou virar as costas e vou embora. Mesmo no limite dos limites, ninguém podia negar que Paulo era sim sustentado por Deus, que Deus protegia Paulo, cuidava dele, mesmo em meio a todos os sofrimentos que ele passava. E essa é então a segunda razão do sofrimento, o qual Paulo passava. A terceira razão para os sofrimentos vai do versículo 10 até o 11, e onde basicamente é dito que para que Cristo viva em nós, necessariamente nós precisamos primeiro morrer. E claro que aqui nos trata, né, de um morrer físico. Não é morrer fisicamente para que Cristo possa viver em nós. Mas fala daquilo que o próprio Cristo, ele anunciou no Evangelho. Se alguém quer vir até mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Morrer para si é negar a si mesmo. Morrer aqui é renunciar o total do nosso ego. É o vaso aceitando ser quebrado, se esvaziando do seu orgulho de ser inteiro, aceitando passar pela quebradeira para que então Cristo seja visto através dele. E nessa questão de morrer para si mesmo, de viver como um homem morto, me lembro muito da expressão Dead Man Walking. Você já ouviu falar disso? Tem até um filme, na verdade, com esse nome. Traduzido literalmente para o português significa homem morto andando. Dead Man Walking. E eu acho que eu estou falando certo em inglês, eu não sei falar tão bem assim. A expressão ela era usada nos Estados Unidos quando prisioneiros condenados à morte, né, lá que tem essa questão da pena de morte, quando esses prisioneiros estavam sendo levados das suas celas para o local então onde seriam executados. Ali nesse momento, caminhando no tal corredor da morte, passando entre as celas dos outros prisioneiros, a expressão Dead Man Walking, homem morto andando, era dita em voz alta pelos seguranças penitenciários, como um aviso aos outros prisioneiros. E não que o homem ali andando, literalmente, era um homem morto andando. Até porque, se for pensar, um homem morto não anda, né? A gente tem só a figura de zumbi nessa questão, mas zumbis não existem. Só que a questão é que, pouco tempo
Depois, ali, o homem estava andando e daqui a pouco tempo ele estaria enfrentando a cadeira elétrica, uma injeção letal, algo assim, não sei exatamente todas as formas que tem. E por isso, então, já ali no corredor, andando, ele era considerado um homem morto, porque não tinha escapatória para ele. E é assim que Paulo se via, como um dead man walking, como um homem morto andando por esse mundo. Não que ele tivesse cometido algum crime, né? E por isso a sentença de morte dele já estava dada, ele estava caminhando para a morte, mas porque Paulo se via morto para si mesmo. Ele negou-se a si mesmo. Ele renunciou o próprio ego, para que Cristo então vivesse através dele, para que Cristo vivesse por meio dele. Essa é a explicação número 3 para o sofrimento de Paulo. Certo, vamos então retomar aqui bem rapidinho as 3 explicações. A primeira delas, para o sofrimento de Paulo, é que é preciso que fique claro que o poder vem de Deus e não de Paulo. A segunda é que o poder de Deus se manifesta ao sustentá-lo e suportá-lo nos mais extremos limites das suas tribulações, dos seus sofrimentos. E a terceira é que é preciso que ele morra para si mesmo, que ele seja quebrado, né, como vaso, para que a vida de Cristo se manifeste nele e através dele para os outros. Essa é a primeira parte do texto que nós vamos ver hoje. Essa é a explicação que Paulo dá para os sofrimentos dele, é a resposta que Paulo dá para aquelas acusações. Os judeus diziam que os sofrimentos de Paulo era uma prova de que ele não era de Deus. Paulo então responde que justamente o contrário, que esses sofrimentos mostram que ele era um servo de Deus e que através desses sofrimentos que ele passava, Deus o mantinha humilde, Deus o mantinha quebrantado, dependendo totalmente dele, e que assim Deus então podia usá-lo poderosamente como instrumento de salvação para o seu povo. É muito legal até a palavra esvaziar. Percebe que tem a questão do vaso nela? Vaso, esvaziar. E é muito legal isso porque é justamente quando nós esvaziamos totalmente a nossa vida, quando nós esvaziamos totalmente de nós mesmos, é que cabe mais espaço, é que tem espaço para outra coisa. Ou seja, é que tem espaço para que Cristo encha a nossa vida, para que Cristo preencha esse espaço vazio. Então, quanto mais nós morremos para nós mesmos, quanto mais nós nos esvaziamos, mais Cristo vai viver em nós. Deus precisa quebrar os seus servos para que através deles o seu poder possa fluir. Certo, vamos então para a segunda parte do texto. Hoje a mensagem é um pouquinho maior. Tendo dado esses 3 motivos do porquê Deus permitia o sofrimento de Paulo, ele agora escreve a partir do verso 13 as explicações do porquê ele não desanima mesmo diante de todo esse sofrimento. O que é que motiva Paulo a continuar pregando o Evangelho mesmo diante de tantos sofrimentos? Vamos lá, lista de motivos. Eu gosto de lista, percebeu, né? Primeiro motivo que animava Paulo para continuar pregando, para não desanimar, era porque ele cria na ressurreição dos mortos. Ele cria que mesmo que os sofrimentos levassem ele então finalmente à morte, ele haveria de ressuscitar. E porque ele crê nisso, diz ali no verso 13, ele havia de falar, né? Também nós cremos e por isso falamos. Pode ver ali no verso 13, está escrito isso. E o que Paulo cria então? O que fazia Paulo não desanimar? Está lá no verso 14, pode acompanhar comigo. Eu creio que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente convosco. Porque Paulo cria nisso, os seus sofrimentos aqui neste mundo se tornavam irrelevantes. Porque independente do que haveria de acontecer com ele aqui nesse mundo, Deus haveria de ressuscitá-lo dentre os mortos para viver eternamente ao lado dele no seu santo reino, juntamente com seus demais irmãos e irmãs na fé. E no fim, tudo isso é para a honra e para a glória de Deus. Esse é o primeiro motivo pelo qual Paulo não desanimava. O segundo motivo está lá no verso 16, 17 e 18.
Ali Paulo faz uma comparação, né? Ele faz várias comparações, na verdade, mas a comparação geral se dá entre o sofrimento presente, ou seja, o sofrimento momentâneo, presente aqui agora, e a glória futura. Vamos ler lá para ficar mais claro isso. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, só um comentário. Dá de ver que aqui o próprio Paulo diz que ele está dando os motivos para não desanimar, né? Ele começa o texto, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Certo, aqui é o segundo motivo, mas a gente vai fazer umas, né, que nem um 2A, 2B, 2C, vai fazer pequenas divisões dentro desse segundo motivo também. Porque Paulo aqui dentro, ele usa alguns contrastes, ele usa, né, algumas, como é que se fala? É contraste mesmo. Existe contraste, então, entre a tribulação presente e a glória futura. O primeiro contraste aqui que Paulo faz, começa lá no versículo 16, é entre o ser exterior e o ser interior, né? Você já deve imaginar o que ali pelo texto, o que se refere a isso. Mas o que então é o ser exterior? É o nosso corpo, né? É a carcaça da nossa vida, é o vaso de barro, é aquilo que se desgasta, é o que envelhece, é que sofre. Paulo via diariamente, né? Assim como todos nós vemos o nosso corpo se deteriorando. Alguns até tentam com botox, com bons cuidados, sei lá, eu não sei muito disso, passando creme anti-velhice, essas coisas. Alguns até tentam esconder isso, mas é inevitável, o nosso corpo se desgasta, né? Se não aparentemente tão por fora, mas por dentro o nosso corpo se desgasta. Isso é fato, não tem como negar. Então, ao mesmo tempo ali, Paulo diz que ao mesmo tempo que o seu corpo externo, né, que o seu ser exterior decaía, desgastava, ele compara, né, enquanto o seu ser exterior se desgastava, o seu ser interior fazia justamente o contrário, se renovava dia a dia. E o que seria o ser interior, então? É aquilo que nós somos em Cristo Jesus. É a nova natureza em Cristo Jesus. É o novo eu, a nova criatura que você é feito mediante o poder de Deus na tua vida. Certo. Então tem esse primeiro contraste. E o segundo contraste é entre a tribulação leve e a glória pesada. Geralmente a gente tem a ideia de pesado como algo ruim, né? Nossa, esse peso é muito pesado para me carregar, essa tribulação é muito pesada. Geralmente a gente ouviria uma tribulação pesada. Mas aqui Paulo fala de uma tribulação leve comparada à glória pesada. Vamos entender o que ele está falando aqui. Temos que entender que para aquela época, a palavra pesado em si, ela tinha bastante uma conotação também de riqueza, de densidade. Por quê? O dinheiro naquela época, o que era valor naquela época? O que era considerado uma pessoa rica, né? O dinheiro ele se dava de acordo com as peças de ouro, peças de prata, bronze, enfim. Por isso, então, quanto maior o peso, quanto mais pesado, mais rico, maior a riqueza que aquela pessoa tinha. Paulo fala aqui, então, no versículo de um eterno peso de glória. Ele está dizendo aqui que a glória que nos espera, ela é rica, ela é profunda. E ao mesmo tempo ele diz que os sofrimentos e tribulações momentâneas que passamos, eles são tão leves que não dá nem para comparar com o eterno peso de glória que nos espera. Meu amado, quando você olha para os sofrimentos dessa perspectiva, você ganha uma nova visão do que é que está acontecendo. Eu gosto de pensar, não só ler o texto bíblico e conectar com hoje, mas pensar o que ele era para aquela época. Então vamos pensar em Paulo. Paulo está chamando de leve e momentâneo tribulações que ele passava, como varadas, pedradas, chibatadas, ficar preso, passar fome, frio, sede, nudez,
Paulo diz que isso é leve e momentâneo. Como é que alguém pode considerar coisas como essa leves? Você consideraria isso leve? Chibatada, pedrada, passar fome, ficar preso, nu, o tempo inteiro? Isso é leve. Somente se a pessoa ela tiver um ponto de comparação que está muito acima do que se passa aqui nesse mundo, é só assim que essa pessoa pode considerar isso leve. Se você olha para o que Deus espera, se você olha para o que Deus nos concede, para o que nós podemos esperar em Deus, para o eterno peso da glória, então sim, todas essas tribulações daqui são levíssimas. E é vendo dessa forma, tendo essa perspectiva, que Paulo então continuava o seu ministério, que Paulo não desanimava. Certo. E uma terceira comparação ainda, por fim, né? Um terceiro contraste, ele se dá entre aquilo que é visível e aquilo que é invisível. Que nem diz o texto, entre as coisas que se veem e aquelas que não se veem. E aqui não é só um ver de olhar, tá? Que a gente pode falar, mas o vento eu também não vejo, mas eu sinto. Mas é justamente o se ver, aquilo que pode ser sentido nos 5 sentidos, né? Então as coisas do mundo, as coisas visíveis, enfim. O que nós vemos aqui neste mundo faz parte desse mundo, que um dia irá terminar. Céus e terras irão passar, diz a própria palavra. Tudo desse mundo haverá de passar juntamente com ele, com o mundo. Mas as coisas que vão permanecer, elas são invisíveis para nós neste momento. Deus é invisível, a vida eterna é invisível. A glória pesada que a gente acabou de falar é invisível. Todas as realidades que a Bíblia fala, que são eternas e que estão preparadas para nós, todas essas realidades são invisíveis. Se você andar e viver pela realidade do visível, naquilo que é deste mundo, se você focar nessa realidade, meu amigo, minha amiga, com certeza você sentirá o impacto do sofrimento visível. Você vai sofrer, você vai se desesperar, muitas vezes não aguentar, porque o impacto é grande. Mas se você caminha na perspectiva de alcançar o invisível, aí você encontrará paz, mesmo em meio ao caos. Só faço um comentário aqui que é bem interessante. Shalom, você já deve ter ouvido falar esse termo. Shalom significa paz. Mas não é simplesmente paz. É um termo hebraico que significa a paz em meio ao caos. Então não significa uma rede num oásis onde tudo é tranquilo, tudo é paz, tranquilidade, né? Sossego, sem guerra. Não, shalom, né? A paz. Até eu creio que a paz que se descreve nesse texto não é essa paz de tranquilidade. É uma paz mesmo em meio ao caos. É o sentimento de paz. Mesmo com tanto sofrimento, mesmo com tudo que acontece em volta. E é muito interessante olhar dessa forma. Muitas vezes a gente não tem essa perspectiva. Então, se você caminha na perspectiva de alcançar o eterno, na perspectiva do invisível, aí você vai encontrar essa paz, mesmo que no visível esteja tudo um caos. Aí você vai permanecer, não somente aqui, mas eternamente ao lado de Cristo. Isso é o que, muitos falam, é o andar pela fé, é a visão naquilo que é eterno. Quando nós temos essa perspectiva, períodos como esse que nós estamos enfrentando, acabou o ano agora de 2020, foi um ano muito turbulento que se passou. E períodos como esse, então, quando a gente enfrenta dessa forma, com a perspectiva do invisível, eles ganham uma outra dimensão. Uma dimensão que é muito mais leve. Quando um cristão ele não tem essa perspectiva da eternidade, quando ele olha só para o aqui e para o agora, essas coisas daqui deste mundo, elas parecem ser tão grandes, parecem ser tão imensas, que ele se apavora. Ele entra em pânico, ele fica estressado, fica angustiado, acredita que Deus não está com ele, que Deus abandonou, porque ele está olhando assim, aqui, com foco para baixo. Mas uma vez que ele muda esse foco, que ele só fica com a cabeça baixa, olhando aqui em volta, tudo bagunçado, uma vez que ele muda isso, e que ele olha assim, que ele olha para cima, que ele enxerga, ele não consegue enxergar, mas que ele vive na perspectiva daquilo que é eterno, daquilo que é invisível, da glória de Deus,
o seu coração vai encontrar a paz. Se você começou o seu ano de 2021 focando assim, focando para baixo, eu lamento te informar que as coisas, elas não serão diferentes. Por maiores que sejam suas metas, seus planos para esse ano, as coisas não vão mudar. Por quê? Porque a virada, diferente do que muitos acreditam, a virada não é algo mágico. Não acontece que da meia-noite em diante as coisas todas mudam. O 2020 foi ruim, mas 2021, a partir da meia-noite, vai ser bom. É só a gente ver o coronavírus. Por acaso, quando o relógio deu meia-noite, quando os fogos estavam explodindo no céu, explodindo que se fala, né? Enfim, por acaso o coronavírus sumiu naquele instante? Não, as coisas continuaram igual, porque racionalmente falando, na verdade, a única coisa que muda mesmo é o dia do calendário, é o ano que troca ali, o 0 ficou um 1. Racionalmente falando, essa é a única coisa que muda. Porque não é aqui que as coisas vão se resolver. Não é aqui que as coisas precisam se resolver. Se você ficar focado apenas nisso, infelizmente, o seu ano de 2021 irá te trazer muito sofrimento. Eu te garanto que não vai ser a vacina contra o coronavírus que vai te trazer a paz. E pronto, está tudo certo. Porque logo em seguida virão muitas outras tribulações que irão te colocar para baixo, que irão te causar sofrimento. Porque esse é o mundo. Esse é o mundo de pecado no qual vivemos. É somente focando lá, para cima, para o eterno peso da glória, para as coisas invisíveis, crendo na ressurreição do corpo e ansiando pela vida eterna junto com Deus, é que poderemos de fato experimentarmos a Shalom, experimentarmos a paz. É somente com essa perspectiva que nós poderemos ter bons motivos para não desanimarmos. E aí sim, nós poderemos olhar para esse ano de 2021 como uma nova e boa oportunidade de nós servirmos ao Senhor com alegria e caminharmos pela fé em Jesus Cristo. Os sofrimentos são inevitáveis. Pessoas não cristãs sofrem e pessoas cristãs também sofrem. Assim como a gente viu, o próprio Paulo sofria muito. Deus, Ele não nos livra das tribulações momentâneas, mas isso não significa que Ele nos abandonou. Muito pelo contrário. Que os meus e os teus sofrimentos possam servir para a honra e para a glória de Deus. Que nesse ano de 2021 nós possamos estar dispostos a sermos como vasos de barro pronto para sermos quebrados. Que nós possamos estar dispostos a sermos como um dead man walking, como um homem morto caminhando, como uma mulher morta caminhando. Como um ser humano que morreu para si, que se renunciou, que negou-se a si mesmo, que se esvaziou, para que então pudesse ser enchido por Cristo, para que Cristo viva nele e que através dele transborde dessa fonte de vida, dessa fonte de amor que é o nosso Deus. Oremos. Ó Santo e Eterno Deus, nós sabemos que o Senhor nos quebra e nos faz de novo. Nós sabemos que o Senhor arrebenta a nossa segurança carnal, a nossa autoconfiança, nosso orgulho, para que nós nos voltemos a Ti. Nós sabemos que o Senhor nos leva até o ponto do desespero, para desistirmos em si de nós mesmos e para então estender a Tua mão salvadora para nos livrar do afogamento. Quebra a nossa vida, Senhor, e faz-a de novo. Te pedimos isso, para que nós sejamos fiéis e tementes a Ti, dependentes totalmente de Ti, perseverantes aqui neste mundo. Esteja conosco neste novo ano de 2021 que está se iniciando. Nos console quando as coisas estiverem ruins e também nos dê humildade de reconhecer que são as Tuas bênçãos quando as coisas estiverem boas. Que nós possamos viver única e exclusivamente para Ti, Te colocando como o primeiro lugar das nossas vidas. Estejas cuidando e abençoando as pessoas, a todos que estão aqui assistindo a este culto online, a todos que estão fazendo essa oração junto comigo. Esteja cuidando e abençoando das suas famílias, Senhor. Esteja também com os doentes, com os enfermos,
Cuida deles. Cuida da recuperação daqueles que passaram por cirurgia, Senhor. Cuida daqueles que estão desempregados, sem fonte de renda, preocupados. E, Senhor, anima aqueles que estão deprimidos e conforte aqueles que estão enlutados. É o que nós te pedimos no nome do nosso Senhor Jesus, que foi quebrado naquela cruz em nosso lugar. E ainda tudo mais que nós queremos colocar diante de Ti, nós o fazemos por meio da oração que Ele nos ensinou, unindo nossas vozes e orando. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos receber as bênçãos de Deus, quero abençoá-los daqui mesmo. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti Ele levante a sua face e te dê a paz. Amém. Que nós possamos ir servir ao Senhor com alegria, que possamos ter uma ótima semana, que possamos ter um ótimo ano e que saibamos que mesmo diante de todo o sofrimento, isso tudo é para a honra e para a glória de Deus. Convido ainda para ouvirmos esse último hino que será projetado, que podemos ouvir e que podemos cantar juntos. Abençoada semana a todos. Vamos agora em paz, vivamos como pessoas livres, sirvamos ao Senhor, alegrando